Graça e paz, gente, amém? Vocês podem sentar. Eu acredito que essa palavra, ela não é nem de conforto e nem de confronto, mas um chamado de atenção, na verdade. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 13. A partir do verso 6. Amém? Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus. Qual era o nome do judeu? Qual era o nome? Isso aí, vamos continuar. Que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, chamou Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas ele mais, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele mais e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora as mãos do Senhor estão contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. O tema dessa mensagem é acorda. Um bom tema para falar de manhã, né? Acorda, acordar, de manhã, acordar. Na pregação do pastor, ele falou do cego Bartimeu. E a gente aprendeu com ele que Bartimeu significa filho de Timeu, porque Bar significa filho. Então, Bar Jesus significa filho de Jesus. Uma pessoa que carregava o nome de filho de Jesus era, na verdade, filho do diabo. Porque ele tinha esse nome, mas ele quis atrapalhar o evangelho. Ele não quis que o procônsul se convertesse, ele tentou desviar a verdade. E é nisso que eu quero pregar hoje, sobre a gente ter atenção, porque o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor. E eu acredito que Deus tem chamado a igreja para um tempo de despertar, porque não dá para a gente ficar brincando de ser crente, não dá para a gente, às vezes, realmente estar na igreja, mas estar tão distraído, porque uma coisa que mexeu muito comigo, que a Lívia falou hoje de manhã, foi: Lorena, um dos moradores de rua que a gente abordou morreu hoje. Imagina se o sopão a gente não tivesse feito. Imagina se a gente estivesse dormindo, se a gente tivesse deixado a preguiça nos dominar e não tivesse sido usados por Deus. E é por isso que essa palavra é muito séria. E mexeu muito comigo o nome do cara ser filho de Jesus, quando na verdade era filho do diabo, porque Satanás é assim, ele tenta mascarar, ele tenta pegar aquilo que parece ser de Deus para enganar a gente, porque às vezes se a gente visse um diabo vermelho com chifre, a gente vai ficar: nossa, que negócio feio, que negócio estranho, eu vou fugir. Mas assim, não é assim que Satanás se apresenta. Ele se apresenta de uma forma para confundir a gente. Uma coisa que mexeu muito comigo esses dias foi que eu estava no Instagram e eu vi um vídeo de uma dançarina, e aí no fundo, mó louvorzão, reacende a chama, olha, glória a Deus, não sei o quê. Só que o vídeo era muito estranho. E a saia da menina pegava fogo, literalmente pegava fogo mesmo. E eu estava achando aquilo muito estranho. E os comentários tudo: glória a Deus. Eu senti a presença, arrepiei. Aqui, menina. E a menina foi e começou a ver o que tinha por trás desse vídeo, porque ela também achou muito estranho. E quando ela viu, na verdade, uma pessoa pegou um vídeo de uma dança satânica e só colocou um louvor de fundo, porque era visualmente muito bonita a dança, era uma dança que chamava atenção.
Então ela foi, tirou aquela música que era de um ritual satânico, botou um louvor e pronto, a igreja está sendo o quê? Exaltado o nome de Deus, mas isso era tudo mentira do diabo. E é por isso que a gente tem que estar muito atento, porque o Satanás, ele não brinca de ser diabo, ele quer enganar a igreja, ele quer nos distrair. Cânticos 2, versículo 12. Diz o seguinte. Calma, é essa? É essa sim. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, Eita, meu Deus, calma aí que a dicção não está se tendo. Minha pomba que está escondida... Meu Deus. Minha pomba que... meu Deus. Calma aí que eu estou no errado, é por isso que está errado. Cânticos 2, 12. Eu estou lendo 14, meu pai. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o argulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo. Vamos lá para o verso 15 agora. Apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Aqui está num contexto de jardim, comparando um relacionamento com um jardim. E vamos pegar esse relacionamento e pensar no nosso relacionamento com Jesus. Cara, era um momento que as vinhas estavam em flor, estava um cheiro bom, um cheiro de flor nascendo. E é nesse momento que se diz... Peguem as raposas e as raposinhas. E no culto de jovens, eu queria dizer, Diego, aquela peça mexeu muito comigo. Foi uma bênção a vida de cada pessoa que ministrou. Inclusive, quando o Cadu fez o apelo da peça, eu quase fui achando que era um apelo de verdade. Eu fiquei, gente, só tem o pessoal da peça ainda, não vou não. Aí eu percebi que não era para ir. Eu fiquei, gente, quase que eu fui. Mas nessa peça... O que aconteceu? A Lívia interpretou uma personagem que tinha um relacionamento com Deus e nessa peça o relacionamento dela com Deus começava muito florido, começava muito bonito de se ver, começava com ela buscando o Senhor. Só que aí começam as raposinhas que eram pequenas distrações de uma forma sutil, afinal de contas ela estava lá e aí começou o celular a tocar e ela queria ver vídeo, ficava lembrando dos vídeos que ela tinha visto e ela começava a se distrair. E aí, nisso, ela já não estava mais alimentando o espírito dela da forma que tinha que alimentar. A carne dela começa a prevalecer. Tem um momento também da peça que as meninas elogiam uma a outra e a personagem que a Lívia interpreta diz, mas eu estava mais bonita? Eu estava mais bonita. E aparecia sempre uma cena de uma raposa atrás. No começo, eu fiquei sem entender. Ué, raposa? Aí depois eu lembrei do Diego falando das raposinhas no começo. É a raposa, porque é a raposinha. Aí eu me liguei, aí eu achei muito legal. Mas até que chega um ponto que a Lívia não está mais no lugar secreto. A Lívia não, está amarrado. A personagem que a Lívia fez não estava mais no lugar secreto dela com Deus. Porque ela deixou as raposinhas irem minando aquilo. E esse é o papel de Satanás. Na sutileza dele, nas pequenas distrações, um videozinho de um profeta cheio de Deus, mas que prega contra a palavra, falando que você não precisa ir para a igreja, afinal, a igreja somos nós, ou que você não precisa jejuar, porque Jesus já fez todos os sacrifícios, você não precisa disso. Negócio de dízimo, isso é do Velho Testamento, né? Às vezes, Satanás está sendo muito sutil. Mas, Lorena, se Satanás ele é tão sutil, como que eu posso me manter atento às ciladas dele? Em primeiro lugar, discernimento. Vamos... Mas, infelizmente, tem muitas vozes de mentira nesse mundo. E no meio de tantas vozes de mentira, seja uma voz da verdade. Uma coisa que mexe muito comigo é que eu vejo que a nossa geração não sabe o que é aliança. Não sabe o que é honrar a autoridade. E qualquer coisa que para mim às vezes é honra, o pessoal da internet tem como uma liderança abusiva. E eu fico, gente...
mas isso é um princípio e o pessoal está distorcendo. Mas no meio de tantas vozes de mentira, se a gente sabe a verdade, a gente tem que se levantar como uma voz da verdade na nossa geração. A gente tem que ser aqueles que vão apontar o verdadeiro caminho. Vamos continuar aqui, 1 João. Vamos do verso 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A gente não pode se acovardar sabendo da verdade, porque o espírito que está na gente é maior do que o espírito que está no mundo. A gente precisa, não pode, não deveria ter medo do diabo. Vai ter uma parte aqui que eu vou chegar nesse ponto, mas o diabo não é para a gente correr dele, é para a gente enfrentar ele, porque tem muitas vidas que estão na mão dele, e a gente tem que ter compaixão e amor por essas vidas. Tem muita gente que se perde. E aqui ensina também a como saber, como reconhecer se o Espírito vem de Deus ou não. A Bíblia mesmo já mostra como faz isso. É só você ver se a pessoa que está falando aquilo, ela confessa Jesus como Cristo. Teve uma vez que, tadinho, Rafael estava no trabalho, coitado. Aí chegou uma mulher lá no trabalho dele, começou a falar um monte de profecia. O Rafael já estava ficando emocionado. Aí ela falou assim: eu sou espírita, sabe, meu filho? Aí o Rafael já começou a enxugar a lágrima. Aí depois daquilo tudo que ela falou, dali para frente foi só para trás. Começou a falar um monte de coisa que a gente não concordava. E ele: ah, tá bom, eu vou lá ver o gato da senhora, tá bom? Aqui, rapidinho, tá? Então a gente não pode acreditar em tudo só porque parece que é espiritual, porque Satanás, ele é muito sutil, tadinho. Quando o Rafael me contou, porque eu não sabia se eu ria, eu não sabia nem o que fazer, sabe? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque da mesma forma tem muita gente que acredita. Uma coisa que me deixa muito triste foi que... Ai, tem água, né? Deixa eu beber um pouquinho. Glória a Deus. É bom que vocês vão acordando para fazer igual o tema da palavra. Mas, enfim, uma coisa que me deixou muito triste é que quando eu cheguei na igreja, ainda bem desviada, mas quando eu estava chegando na igreja, eu vinha com a minha amiga. E nenhuma das duas era crente. Mas ela começava a vir, ela gostava muito de vir para cá, e eu também gostava muito. Eu só visitava, eu não era daqui, eu não queria saber de Jesus de verdade na época, mas eu gostava daqui porque tinha jovens, era uma igreja de parede preta. Eu achava diferente, ela também. A gente, é legalzinho lá, né? Não sei o quê. E assim, a partir daqui, a partir de começar a visitar, eu comecei a ter sede por Jesus. E eu acreditei que ela também teria e que a gente teria uma vida com Jesus juntas. Só que aí ela começou a ver um pastor da internet. E ele pregava justamente que a igreja é você. Você não precisa ir para a igreja. E como nenhuma das duas tinha uma base bíblica, ela caiu. E ela me mostrou e eu falei, assim, será que é assim mesmo? Porque senão tem muita igreja que está errada, né? Se a gente for parar para pensar que tem tanta igreja no mundo. Mas ela falou, mas é porque o pessoal não sei o que lá. E ela acreditou naquilo e eu podia ter acreditado também. Então tem muita gente que se perde por conta de falsos profetas. Mas isso não significa que não existam verdadeiros profetas. Porque tem uma igreja posicionada, existe uma igreja posicionada. Nós somos esses que são os verdadeiros, e é justamente por isso que eu quero trazer essa mensagem de despertar, para você sair daqui como uma voz que vai falar da verdade do Evangelho para tantas vidas que precisam ouvir a palavra através da sua vida. O segundo ponto é a vigilância.
lá em 1 Pedro 5:8. Eu vou começar lendo da Almeida Revista e Atualizada, mas depois eu vou voltar para a NVI. Mas esse versículo em específico, eu preciso ler da Almeida e vocês vão saber o motivo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu fui pesquisar sobre esse versículo e disse o seguinte: sóbrios significa estar atento, espiritualmente desperto, alerta, consciente, sem distração ou embriaguez, não só física, mas emocional e espiritual. Não é tempo da gente estar distraído, a gente tem que estar desperto espiritualmente. E trazer essa parte de despertar me fez pensar também que o adormecer na Bíblia está muito ligado à morte espiritual. Quando Lázaro morre, o que Jesus falou foi, ele está dormindo. E os discípulos não entendiam, e ele falou, Lázaro morreu. Que aí ele teve que ser mais direto e reto. Tem uma parte também de uma menininha que ela falece, e Jesus fala, ela só dorme. E as pessoas riem dele. Então, assim, adormecer é perigoso. Está ligado à morte espiritual, e não é tempo da gente estar dormindo, é tempo da gente estar alerta. E a segunda parte diz, o diabo como o leão que ruge. Ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele imita, ele assusta, ruge tentando amedrontar e devorar espiritualmente quem está distraído. O diabo, ele é o pai da mentira. E uma coisa que eu estava refletindo é que quando alguém conta uma mentira, ela não quer que você acredite que ela está contando uma mentira, ela quer que você ache que aquilo é verdade. E aí nisso eu fiquei lembrando da minha experiênciazinha de quando eu era apenas uma criança e que gostava muito de backyardigans. Eu tinha 3 anos e eu começava a aprontar muito, né? Essa fasezinha assim, 3 anos, eu tava fazendo um monte de arte. Aí minha mãe vinha, brigava comigo, falava, Lorena, quem que fez isso aqui? Eu olhava bem séria. Mãe, foi o Tairone, mãe. Não fui eu, mas foi o Tairone, mãe. E assim, a minha mãe falava que ela ficava com vontade de rir, mas ela não podia rir, né? Ela estava brigando comigo. E eu convencia ela de que não era eu. E ela falava assim, ela falava que eu fazia assim mesmo. Tairone, fala pra ela. Viu, mãe? Ele falou que foi ele, não fui eu. Então, assim, o que eu estava tentando fazer na minha cabecinha de criança? Eu estava tentando convencer a minha mãe de que eu não tinha feito aquilo. Vou jogar a culpa para o meu amigo imaginário. Mas não fui eu. Só que o diabo sabe convencer. Ele sabe mentir. E é por isso que a gente tem que estar atento, porque tem muita coisa que parece que é, mas não é. No começo, quando eu li sobre Atos 13, o cara se chamava Filho de Jesus. E Paulo, muito cheio do Espírito Santo, confronta e diz, seu filho do diabo. Tem muita gente que veste uma capa de filho de Jesus, quando na verdade é filho do diabo e só quer atrapalhar o evangelho e o reino. E é por isso que a gente tem que estar muito atento, muito espiritualmente ligado. Vamos continuar agora aqui em 1 Pedro, continuando no capítulo 5, mas vamos lá para o versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Aqui diz para a gente resistir ao diabo firmes na fé. E tem uma parte da Bíblia também que diz também, fuja da tentação e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que o problema é que às vezes a gente quer fazer o contrário. A gente quer resistir à tentação e fugir do diabo. Só que não é isso que está na Bíblia. A Bíblia nos ensina a fugir da tentação, justamente porque Satanás, ele sabe fazer a gente pecar, e é por isso que a gente não pode dar ouvidos a Satanás. Tudo seria diferente se a Eva não tivesse dado ouvidos para a serpente. Tentação se foge, não se resiste. Mas agora o diabo a gente resiste. Nós não fomos chamados para ter medo do diabo. Isso é algo que mexe muito comigo. Uma vez, quando eu ainda estava começando a caminhar, eu tive um sonho, e até hoje
esse sonho mexe muito comigo. Eu tive esse sonho há anos atrás, mas eu lembro como se fosse ontem. Eu vi uma menina que ela estava endemoniada. E aí eu orava em línguas por ela, porque quando ela voltava ao normal, ela olhava nos meus olhos com tanto desespero e falava, me ajuda. E aquilo... Eita? Ah, tá. E aquilo dali mexeu tanto comigo no sonho, que eu começava a orar em línguas pela vida dela. E chegava uma outra pessoa e eu falava, cuida dela, ela precisa de ajuda. E ela falava para mim que cuidaria da pessoa. E eu saía, mas quando eu voltava, caramba, ela batia tanto naquela menina. Ela batia na pessoa e ela só ficava mais adormentada e ela estava desesperada e ela saía correndo para um bebedouro, tentava beber água e não conseguia beber água. Aí ela queria botar água na boca, mas o bebedouro e ela atormentada, ela não conseguia nem sequer beber água. E aquele sonho foi muito estranho. E eu falei com o líder de jovens da época e eu pedi para que ele interpretasse o sonho, porque eu sabia que ele tinha esse tipo de dom. E ele falou, Lorena, aquela menina veio até você porque ela precisava de libertação e você se acovardou no sonho. No sonho você passou a responsabilidade para outra pessoa e essa pessoa não cuidou. Era a sua responsabilidade ter expulsado o demônio e você não fez. E aquilo dali mexeu muito comigo. Porque aquela menina, a sede que representava era a sede de Jesus. Só que como eu não expulsei o demônio, aquela sede não foi matada. E ela ficou atormentada. E aquilo dali foi um choque para mim, porque Jesus chamou a gente para ser aqueles que expulsam os demônios. Jesus chamou a gente para ser aqueles que vão libertar. A gente tem que estar ligado com Deus. A gente tem que estar com intimidade com Ele. Porque aqui diz, resistindo-lhe, firmes na fé. Não tem como você tentar expulsar sem estar firme. E a gente também não pode acreditar de que você não está santo o suficiente para tirar, expulsar o demônio. Porque às vezes é só Satanás querendo convencer você de que você não é capaz. A gente tem que ter uma verdadeira intimidade com Deus. E crer que se Ele falou que Ele nos deu autoridade para isso, a gente tem que ir fazer. Aqui também diz que tem outros irmãos que estão passando por isso também, tem outros irmãos que estão passando pela perseguição do diabo. Então, a gente não é o único que passa por isso, e cristãos em todo canto do mundo, na Ásia, na África, aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Realengo, em Campo Grande, cristãos em todo mundo passam pelas tentações que a gente passa, passam pelos problemas que a gente passa. A gente não pode pensar que a gente está sozinho, a gente é uma igreja, a gente tem um ao outro para poder orar pelo outro, para a gente poder ir firmes e lutar realmente. E Deus, Ele prometeu que a gente conseguiria. Deus, Ele prometeu que estaria com a gente em todo o tempo. Deus, Ele prometeu que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus, Ele está disposto a ajudar a gente. E em terceiro lugar, revestir-se da armadura de Deus. Vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu vou até ler de novo esse versículo porque ele é muito importante. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aqui diz que a armadura de Deus é para você não cair na cilada do diabo. Aqui diz que a armadura de Deus é para você resistir no dia mau. É para você permanecer inabalável. Só que eu sempre me perguntei como que coloca isso em prática. Como que é realmente vestir a armadura de Deus na prática? Porque se é algo tão importante,
Como que eu faço isso? O versículo 14 diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu vou deixar o cinto da verdade para falar por último e vocês vão entender o porquê. Vamos lá. As armaduras são couraça da justiça. A couraça protege o coração com a justiça de Cristo. É a gente ter firmes no coração a justiça de Deus. As sandálias do Evangelho da Paz significa estar pronto para ir e pregar o Evangelho. O escudo da fé é para apagar os dados inflamados do inimigo. Cara, quando eu passei por todo o problema que eu passei em 2021, das pessoas acharem que eu estava maluca por eu ouvir vozes e tudo mais, uma coisa que a tia Márcia, ela me ensinou, foi que isso era tudo dardo do inimigo. Dardo porque ele enviava e vinha na minha mente tipo assim: Lorena, você blasfemou contra o Espírito Santo. Já era. Não tem mais salvação. Acabou. Se mata. Eram essas coisas que vinham na minha cabeça sem parar. Sem parar mesmo. Sem parar. E aquilo me sufocava. Porque imagina você pensar esse tipo de coisa sem paz. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu era atormentada, gente. Eu não era endemoniada, mas eu era extremamente oprimida. Muito oprimida. Quando eu estava nos cultos, eu vivia gritando. E não era manifestação demoníaca. Era que eu estava cansada. E minha alma gritava. De tanta dor que eu sentia. Das pessoas me tirarem como doida. De ninguém mais acreditar e eu pensar: minha vida acabou. Minha vida acabou com 16 anos. Já era. Só que Jesus mudou tudo. E isso mexe muito comigo, mas o escudo da fé é aquilo que protege a gente dessas mentiras de Satanás. A gente não pode acreditar nas coisas que Satanás fala pra gente, porque ele é o pai da mentira. O capacete da salvação protege a nossa mente com a certeza da salvação. A nossa mente tem que estar muito protegida, porque uma coisa que Satanás tem pegado muito é na área mental. E é por isso que o capacete da salvação... Gente, eu acredito que de uns anos para cá, esses problemas mentais têm ficado mais aparentes, né? Sempre existiu esse tipo de coisa, mas eu acredito que de uns tempos para cá essas coisas começaram a aparecer demais. E há 2000 anos atrás já estava escrito aqui sobre como se proteger desse tipo de coisa, tendo o capacete da salvação, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E é por isso que é tão importante a gente meditar na palavra, porque como a gente vai trazer aquilo que nos dá esperança se a gente não sabe o que nos dá esperança? É por isso que é tão importante a gente estar nos cultos, para renovar nossa fé na comunhão dos santos, que um renova o outro, que tem um momento que um ora pelo outro, que tem um momento que um pergunta para o outro qual é o seu pedido de oração, e o outro está lá orando por você, está disposto a te ajudar. Você é edificado, você é fortalecido nesses momentos. Agora eu vou voltar lá para o cinturão da verdade, porque eu não entendia nada, como um cinto vai ser tão importante assim para uma armadura, porque afinal de contas eu fiquei, gente, mas o cinto, eu do jeito que eu sou, só uso o cinto para decorar os meus lookinhos e ficar bem bonita. Eu não entendi por que o cinto ele era tão importante, então eu pesquisei. Paulo vivia preso, coitado. Então, assim, ele via muitos soldados romanos com as armaduras. E o cinturão
era o que sustentava a espada, amarrava a túnica do soldado para que ele não tropeçasse. Dava mobilidade, firmeza e preparo. Ela servia como base para as outras partes da armadura. Em outra versão, fala cingindo-se os lombos com o cinturão da verdade. Os lombos é a parte que é o centro do corpo. A verdade precisa ser o centro da nossa vida. Sem ela, tudo desmorona. Os lombos é onde tem força e movimento. Os lombos são ligados à prontidão e à firmeza. A verdade da Bíblia tem que ser o centro da nossa vida. A gente só vai conseguir despertar de verdade tendo um relacionamento sincero com Deus, se enchendo da palavra dele. Porque quando Satanás ele foi confrontar Jesus no deserto, ele usou a própria palavra para distorcer a palavra. Foi como foi falado no começo. Satanás sabe ser sutil. Satanás sabe como enganar. E é por isso que a gente tem que estar com o nosso relacionamento com Deus. Porque, sinceramente, falando uma verdade, o diabo, ele tem poder. O diabo tem muito poder. Ele, para nós, é grande demais. Ele tem poder, ele é o príncipe das trevas. Só que o diabo, do lado de Deus, parece um mosquito bem pequenininho que não vai fazer nada. Porque o nosso Deus é muito maior do que ele. E é por isso que a gente só consegue enfrentar ele junto com Deus. Não tem como a gente tentar enfrentar Satanás sem ter um relacionamento de verdade com Deus.